Okay, people, here we go again. It's good to see you. And we are starting our English class number 9, a recorded class, okay? Last week we uh, have gotten an online class, okay? And now we are getting, you are getting a recorded class, okay? But it's very important, and I'm going to talk about the passive voice again, okay? So I hope you really can understand. Could I hope so? And I know you can understand pretty well the subject because you have already learned before. Okay, just remember some cases. Okay, let's go. And I will talk in English, but maybe I talk to you in Portuguese in some occasions, in some moments in this class. All right. If you have any difficulty, you can use the automatic automatic translation, subtitle translation by YouTube. Okay, you have this option, and you can translate what I'm saying to Portuguese. Okay, to Portuguese. So we are going to learn the passive voice and in the words of teacher Sara Cerqueira. Okay, it's a English teacher, and this article is I got on the internet, so it's very objective. It's very good. So I use okay, and thanks to Sara Cerqueira. God bless her. So let's go. The active voice and the passive voice are a little bit it's very similar to Portuguese, okay? But the passive voice results in an action of what the subject practice, okay? It's in Portuguese, so I can speak to you in Portuguese. Bom, pessoal, isso aqui né, é um resumo e feito pela Sara Cerqueira, professora de inglês. A fonte desse artigo dela vai estar no final aqui da aula, é bem interessante. E ela diz o seguinte, né? Logo podemos dizer que o objeto de maior interesse na oração é algo que aconteceu a alguém ou foi realizado por alguém, né? Então, o foco da voz passiva é justamente o maior interesse, quando a gente fala na voz passiva, é destacar o que aconteceu a alguém, o que alguém sofreu, ou o que alguém realizou. É o ato em si, não necessariamente a pessoa que realizou o ato, mas o ato que ela realizou. Tá? Construir uma oração utilizando a voz passiva pode ser fácil com a seguinte fórmula, né? E aí ela coloca a fórmula, no caso, que é o objeto, o verbo to be, o particípio passado do verbo principal e o complemento. Assim, ela é uma estrutura que ela coloca, boa, né, vamos dizer assim. Tem alguns detalhes que eu já expliquei na aula anterior e eu posso explicar para vocês, né? Mas essa estrutura dela tá boa. Claro que isso aí você tem que ver uma frase na voz ativa e como é que você converte ela para voz passiva, tá? Ela colocou aqui alguns exemplos, que, por exemplo, the red Mercedes-Benz was bought by Peter yesterday. O Mercedes-Benz, um carro vermelho, o Mercedes-Benz foi comprado por Peter ontem, ou seja, você vê que the red Mercedes-Benz, tá? O foco aqui está no carro que foi comprado, não necessariamente no ato. Peter comprou. Quando eu falo Peter comprou, eu quero dar ênfase no Peter. Mas quando eu falo the red Mercedes-Benz, eu estou dando ênfase no carro que foi comprado, tá? Mercedes-Benz vermelho foi comprado por Peter ontem. The house, aqui é muito utilizado. The house was painted last month. It's really beautiful. A casa foi pintada, no mês passado. Está muito bonita. Ou seja, aqui no caso, a ênfase é a casa foi pintada no mês passado. It's really beautiful. Mas cadê o sujeito? Às vezes isso pode acontecer também, tá, gente? Ela colocou aqui um exemplo. Por isso que ela faz essa fórmula aqui, porque ela colocou, vamos dizer assim, um sujeito meio que indeterminado. Isso aí também pode ser utilizado na voz passiva, ainda que nós não vamos utilizar. A gente sempre vai ter, digamos assim, determinante, né? No caso, que é a gente vai utilizar a preposição by e vai dizer quem foi que executou o ato. Tá? Mas é possível também fazer
uma voz passiva nesse sentido aí. So you have here another clause, okay? The ball was kicked by the football player. Oh, the ball was kicked, and not the football player kicked the ball, okay? But the ball was kicked by the football player. A bola foi chutada. Kick tem a ver com chute. Foi chutada pelo jogador de futebol, okay? All right. So you have here, you can notice that it's very simple. You just must understand the sentence, the structure that you can use, okay? And another thing, it is the verb. The verb it is in the is. The verb is in the the participle, past participle, ou seja, o verbo principal, vamos dizer assim, está no particípio passado. Comprado, pintado, aqui no caso a bola foi chutada, né, o objeto foi chutado. Então você vê que tudo está no particípio passado, que você já estudou no presente perfeito e no passado perfeito. Alright? So there's no secret here. Ok? Agora sim, é importante a gente notar, tá? Que no caso o verbo, o tempo verbal, às vezes a gente consegue definir se a gente observar uma frase na voz ativa. Por exemplo, se eu falar assim, ó, nesse caso eu vou colocar o exemplo que eu coloquei para vocês, né? John painted the house. John pintou a casa, está no passado, é isso? Está no passado. John painted the house. Então aí quando eu for colocar na voz passiva, eu preciso ter o verbo to be, tá? O objeto e o verbo to be, e o particípio passado do verbo principal e o complemento. Só que o que acontece? Esse verbo to be, ele tem que respeitar o tempo verbal da frase. Então, se algo aconteceu no passado, eu vou ter que colocar o verbo to be no passado. Então vai estar, the house was painted by John. Vamos dizer assim, né? The house was painted by John. A casa foi pintada por John. Porque eu falei, John pintou a casa. Então, se eu for fazer o inverso, eu colocar, né, primeiro com objeto, para identificar a voz passiva, the house was, o verbo to be fica no passado. The house was painted by John. Okay? E o complemento da frase que tiver last year, last month, enfim. E aí nós temos aqui, por exemplo, the ball was kicked by the football player. Oh, the ball was kicked. Ok? A gente já sabe que a voz ativa seria the football player kicked the ball. Tá? Agora sim, tudo isso porque a gente está vendo o verbo to be. Mas a gente pode utilizar também na voz passiva presente perfeito, a gente pode utilizar o futuro, a gente tem que entender isso. Mas o verbo to be sempre vai estar também na voz passiva, só que ele vai ser flexionado, vai ser, digamos assim, né, colocado de acordo com o tempo verbal. Por exemplo, se fosse assim, John, ou aqui essa última frase aqui, the football player will kick the ball. Né? O jogador de futebol chutará a bola, falar no futuro. Então, como é que ficaria na voz passiva? The ball will be. A bola será, né? Will be kicked. A bola será chutada, ou seja, kicked também no particípio passado, by John, ou by the football player, sorry, by the football player. Entendeu? Então a gente tem que ver, vai ter o verbo to be, vamos voltar aqui, vai ter, né, essa estrutura aqui que ela colocou é muito interessante, vai ter o objeto, que vai se tornar, né, vamos dizer assim, vai começar com o objeto, vai ter o verbo to be, vai ter o particípio passado, o verbo sempre vai ficar no particípio passado, o verbo principal, mas o verbo to be, ele vai seguir o tempo verbal que você quer falar, a voz passiva, o verbo to be, se você está falando algo no passado, tem que ser no passado o verbo to be, se está falando no futuro, tem que ser no futuro o verbo to be. Então, o verbo to be, por exemplo, do presente é to be, óbvio, tá? Aí vai ter que ficar com is, com are, né? Se for no passado é was, no singular, ou were, no plural. Se for no futuro vai ser will be, tá? Porque vai ter o will que vai indicar que o be vai estar no futuro. Joia? Então, isso aí nós vimos, ok? E lembremos também de observar que na voz passiva, utilizando a preposição by para indicar o agente da passiva, ou seja, quem realizou o ato. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Bem, é isso mesmo aqui. Fiquei até na dúvida quando eu falei agente da passiva, né? Ou seja, quem realizou o ato, e realmente está certo.
Faz um pouquinho de tempo que eu não vejo voz passiva aqui, mas é um assunto bem legal. Bom, atentemos também para o tempo verbal da frase para sabermos quando usar a voz passiva de maneira adequada, se é futuro, se é passado, se é presente, enfim. Ok, pessoal? And in the next class, nós vamos ver exercícios práticos com o uso do verbo, com o uso da voz passiva. E também vamos dar uma checada no livro, ok? Thank you very much for your attention. See you there.